Boa noite, boa semana para você que acompanha aqui o Jornal do Rio. Seguimos juntos a partir de agora com as notícias mais importantes do Rio de Janeiro e vamos já atualizar informações sobre o depoimento da deputada federal Flor de Lis no caso que investiga o assassinato, a morte do marido dela, que aconteceu em Niterói. Além dela, outros filhos dela, 8 pelo menos, prestaram esclarecimentos à Polícia Civil. O depoimento da parlamentar já dura mais de 6 horas. As informações ao vivo aqui na edição de hoje do Jornal do Rio. Tem informação ainda atualizada sobre a morte de uma estudante universitária que teve o corpo encontrado na casa do ex-namorado. Ela tem 25 anos, tinha 25 anos e desapareceu depois de um encontro a pedido desse ex-namorado. A gente vai acompanhar os detalhes da investigação e, lógico, vamos falar de futebol, porque tem reforço no Flamengo. O Rafinha já chegou e, olha só, foi recebido pela torcida lá no aeroporto. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio. Em 30 segundos eu estou esperando você. Estamos de volta com o Jornal do Rio e seguimos falando sobre a morte de uma estudante universitária de 25 anos. Ela que foi encontrada no apartamento do ex-companheiro que fica ali no Anil, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Acompanhe agora a reportagem. Marli e Luiz precisaram dar adeus à única filha de apenas 25 anos. Foram os dois que encontraram o corpo de Luísa no último sábado, coberto por um pano na casa do namorado, de 36 anos, no bairro do Anil, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A jovem tinha marcas de estrangulamento e um ferimento na cabeça. Levei 33 anos para ter minha única filha e ela esforçada, estudiosa. E ela agora estava querendo entrar no campo de negócio do cinema, ela estava terminando Ciências Sociais na UERJ. A família nunca desconfiou de um comportamento abusivo, mas afirma que o companheiro de Luísa era ciumento. O casal completaria 1 ano de namoro em julho. Há 4 meses decidiram morar juntos. Depois de uma briga, Luísa voltou para a casa dos pais, mas não terminou o relacionamento. Na última terça-feira, foi ajudar o namorado que passava mal e nunca mais foi vista. Ele é o principal suspeito da morte. Não atende mais os telefones, a gente não consegue achar mais ele nas redes sociais, entendeu? E ele foi visto na quarta-feira de manhã, muito nervoso na faculdade. Os pais de Luísa tentaram contato com ela e com o namorado por várias vezes, mas sem sucesso. Na quinta-feira, o pai dela recebeu uma mensagem do celular da jovem e estranhou os detalhes no texto. Foi quando ele percebeu que tinha algo errado. O laudo do Instituto Médico Legal não aponta o dia exato em que ela faleceu, mas o legista acredita que na quinta-feira Luísa já estava morta. O pai sente que a mensagem não é do filho, é o coração. Deus toca no nosso coração e fala que não foi minha filha. Eu conheci minha filha há 25 anos. E a gente só quer justiça, só espera isso. Vai aconselhar. Entendeu? Nada vai trazer ela de volta, mas ele tem que pagar o que fez, com certeza ele vai pagar. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo continua tentando entender a motivação para o assassinato do pastor Anderson do Carmo, que morreu em Niterói. Hoje, depoimentos de novas testemunhas de pessoas que estavam na casa onde ele foi assassinado acontecem desde o início da tarde e entre esses depoimentos está também o da deputada federal Flor de Lis, a esposa da vítima. A gente segue agora até a divisão de homicídios, tem informação chegando de lá com Marcele Setúbal, mais de 6 horas. Tem previsão para acabar esse depoimento, Marcele? Exatamente, Thaís. Boa noite para você, boa noite a todos. Sem previsão para o término do depoimento da deputada federal Flor de Lis. Ela que começou a ser ouvida por volta de 12h30, 12h40 de hoje. Ela está sendo ouvida pela delegada titular da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, a Bárbara Lomba. Ela que está à frente aí de toda essa investigação. Além da Flor de Lis, também estão presentes aqui sendo ouvidas, pelo menos cerca de 20 pessoas estão aqui, são filhos, familiares e pessoas que fizeram parte aí, fazem parte do círculo de amizade de Flor de Lis e também do pastor Anderson do Carmo, ele que foi assassinado há 1 semana. A polícia, Thaís, considera o dia de hoje muito importante para as investigações por causa de todos esses depoimentos em que a polícia espera identificar a motivação do crime que assassinou aí o Anderson do Carmo. A gente acompanha os detalhes agora na reportagem.
A deputada federal Flor de Lis chegou por volta do meio-dia na Delegacia de Homicídios de Niterói, na região metropolitana do Rio, acompanhada de um dos filhos e de um amigo. A parlamentar prestou depoimento no inquérito que investiga o assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, no último dia 16. Ela está muito abalada, que não sabe o que tem por trás disso, entendeu? Cerca de outras 20 pessoas também estiveram na delegacia, entre filhos e funcionários de Flor de Lis e Anderson. Todos frequentavam a casa da família e tinham alguma relação com o casal. Muitos prestaram depoimento. A polícia considera o dia de hoje crucial para as investigações. A intenção é, por meio dos depoimentos, descobrir qual a motivação do assassinato do pastor e qual o envolvimento das pessoas que frequentavam a casa da família. Está todo mundo surpreso e assustado com o acontecido. Dentro de uma residência familiar, aconteceu um assassinato desse brutal, bárbaro. De acordo com a polícia, Flávio dos Santos, de 38 anos, confessou ter dado 6 tiros contra o padrasto. A defesa do filho biológico de Flor de Lis, no entanto, contesta a declaração dada à polícia e afirma que vai pedir a anulação do depoimento de Flávio, porque não sabe em quais condições a confissão foi feita. O que o próprio Flávio falou, não existe confissão, eu não falei nada. Eu estou dizendo que ele não prestou espontaneamente. Agora, as circunstâncias eu vou apurar. Além de Flávio, Lucas dos Santos, de 18 anos, também teve a prisão temporária decretada pelo homicídio. Ele teria comprado a arma 2 dias antes da morte de Anderson do Carmo em uma favela da capital fluminense. A defesa deve pedir a transferência dos dois da delegacia para o sistema penitenciário. No ano passado, Flávio tentou um registro de colecionador do Exército que o permitiria comprar armas legalmente, mas o requerimento foi negado porque ele não apresentou a documentação necessária. A deputada federal Flor de Lis marcou para amanhã uma entrevista coletiva para trazer informações sobre o caso. A gente, lógico, vai acompanhar e ainda prioridade para a informação ao vivo. Caso uma palavra seja dada por ela hoje ou pela própria delegada que investiga o caso, a Bárbara Longo, a gente vai abrir aqui também esse espaço no Jornal do Rio. Agora uma rápida pausa e a seguir falamos sobre um acidente que terminou com 6 pessoas atropeladas na rodovia Presidente Dutra. O motorista havia ingerido bebida alcoólica. As pessoas foram atropeladas na rodovia Presidente Dutra, na altura da Baixada Fluminense. 5 dessas vítimas eram da mesma família. De acordo com as informações dos policiais que estiveram no local e fizeram o teste do bafômetro, o motorista, que é o cabo do Exército, teria perdido o controle e invadido a calçada. Depois de fazer o bafômetro, ficou detectado de que ele teria ingerido álcool. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite, na rodovia Presidente Dutra, à altura de São João de Meriti. O carro desgovernado subiu a calçada, atingindo 5 pessoas de uma mesma família e um jovem de 18 anos, que estavam neste ponto de ônibus em um posto de gasolina. A estrutura do ponto foi arrancada pela força do carro. Essas imagens, registradas momentos depois do acidente, mostram a mãe de um menino de apenas 9 anos que foi gravemente ferido, sentada no chão, ao lado da criança, aguardando a chegada dos bombeiros. Não mexe nele não, mexe nele não. O menino é João Pedro de Souza. Ele foi levado para o hospital de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em estado grave, com fraturas numa das mãos e na bacia. E precisou passar por uma cirurgia no fim da manhã. Os outros parentes de Camila tiveram ferimentos leves. De repente, eu escutei um barulho muito forte de pneu cantando e eu só vi aquele vulto do carro vindo em cima da gente e eu só consegui jogar minha filha de 4 anos para frente. Juan Vitor da Silva, de 18 anos, segue internado no hospital de Saracuruna, em estado estável. O motorista, que é cabo do Exército, estava neste carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele passou por um teste de bafômetro que constatou que ele estava altamente alcoolizado. Depois de atropelar o grupo, o carro ficou assim.
completamente destruído. Ele alegou que perdeu o controle do veículo, secretaria, a portaria que marcou hoje. Aí eu liguei pra portaria, que é outro número, em vez de 2000 no final de 2001. Aí o cara falou do ônibus. Juan Luiz Gomes dos Santos, de 25 anos, foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Eu estou revoltada. Eu quero que a justiça seja feita. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, vai ficar um mês em isolamento lá no presídio de Bangu 8. A gente vai entender o motivo disso com a Natasha Franco, que tem informações sobre esse assunto. O que ele fez, Natasha? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Pois é, isso é em relação, Thaís, a um caso investigado em relação a ele de 2017. Ele que tentou montar um grande cinema no presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, quando ele estava preso lá em Benfica, com televisão 65 polegadas, aparelhos de som, DVDs, títulos de filme. Ele combinou com um pastor que disse ter sido coagido de entregar todas essas doações ali no presídio de Benfica. Por conta disso, agora Cabral, nesse processo, é punido. 30 dias preso dentro da cela sem poder tomar banho de sol ou receber visitas, Thaís. Fica aqui por aqui com a gente, porque a gente tem informação ainda, além de Sérgio Cabral, que foi citado na Operação Lava Jato, também cumpre pena por isso, outros envolvidos na ação tiveram os bens bloqueados, pela investigação, e esses bens vão ser leiloados. Conta pra gente que bens são esses e quando que será esse leilão. Esse leilão deve acontecer, Thaís, entre os dias 4 e 18 de julho. São bens do Ike Batista, do Cabral e também do Carlos Miranda. O lote, Thaís, total, tem um custo de 12,5 milhões de reais. Essa Lamborghini aí, que ficava na sala de Ike Batista, está sendo leiloada. 2,2 milhões de reais é o lance inicial. E também tem uma lancha do ex-governador Sérgio Cabral, que é essa que aparece aí agora, que tem um custo de 2,5 milhões de reais, além de uma fazenda do operador financeiro de Sérgio Cabral, Carlos Miranda, avaliada em 3 milhões de reais. Esses bens vão a leilão depois de receberem a autorização do juiz Marcelo Bretas, que é responsável pela Lava Jato na primeira instância aqui no Rio de Janeiro. Thaís. Obrigada, Natasha, pela sua informação. Natasha Franco, que a qualquer momento está de volta com mais destaques do Rio. A gente segue por aqui para falar que as escolas estaduais vão ganhar um botão para acionar a polícia em caso de ameaça à segurança dos professores e também dos alunos. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o sistema vai ser implantado em cerca de 200 escolas no segundo semestre deste ano. O botão do pânico, como é chamado pelo governo, vai ser um aplicativo que ainda vai ser adquirido pela pasta. A proposta determina que o dispositivo eletrônico fique ligado direto ao batalhão da Polícia Militar mais próximo dessa unidade de ensino. A gente vai para um rápido intervalo e a seguir tem a chegada do Rafinha aqui no Rio de Janeiro. O novo lateral direito do Flamengo desembarcou no início da tarde no aeroporto Santos Dumont. A Tijuca está em alerta para o aumento dos casos de chikungunya. O bairro é um dos 15 com mais registros de casos da doença. Só esse ano foram mais de 340 casos. Acompanhe. Há 3 semanas, Dona Maria sente muitas dores no corpo e mal consegue sair de casa. Apesar de ter muito cuidado com as plantas que cultiva, ela não conseguiu escapar da chikungunya. Estou me sentindo fraca e com dificuldade para andar e dificuldade de fazer as coisas com as mãos. Mas o caso dela é só um dos vários registrados na rua Professor Gabiso, na Tijuca, zona norte do Rio. A Vânia, vizinha de Dona Maria, anda com muita dificuldade. O pé está todo inchado, o corpo todo dói, eu só vivo na cama, toda hora corre para a cama. Poucos metros à frente, ainda na mesma rua, encontramos esta vila de 6 apartamentos. Todos os moradores também estão infectados. A moça que mora ali em cima foi a primeira a ter, depois esse senhor aqui, o casal que mora lá nos fundos e eu. Segundo um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, já foram registrados 340 casos de chikungunya na região da Tijuca esse ano. 272 deles aconteceram nos últimos 2 meses. Com esse número, a Tijuca se torna um dos 15 bairros com mais casos da doença em 2000. Na última semana, nossa equipe percorreu outros pontos do bairro, como a rua Alzira Brandão. Lá, uma antiga creche está com o terreno à venda. O local já deixou de funcionar há cerca de 1 ano, mas a piscina abandonada acabou acumulando água parada com as chuvas e se tornou foco de proliferação dos mosquitos. Os moradores já entraram em contato com a proprietária do local,
com a prefeitura e até com a imobiliária. Mas até agora, nada foi feito. Na rua Barão de Guatemi, o que mais assusta é o acúmulo de lixo pelas calçadas. O descaso, é claro, traz consequências. Felipe e boa parte da família também se tornaram vítimas do mosquito. Foi eu, minha mãe, mora comigo, meu tio e minha avó. Na mesma região, todo mundo com chikungunya. Isso também é questão de educação, cada um fazendo o seu papel, cuidando da sua casa para não evitar que esses casos proliferem. A gente segue falando de futebol por aqui porque o Rafinha, o novo lateral direito do Flamengo, desembarcou hoje aqui no Rio de Janeiro e os torcedores foram até o aeroporto receber o jogador. Quem também esteve por lá é a Roberta Barroso e fala pra gente aí, Roberta. Oi, Thaís, amigos do Jornal do Rio. Depois de 14 anos jogando na Europa, o lateral Rafinha inicia uma nova fase na carreira. O jogador desembarcou aqui no aeroporto Santos Dumont no início da tarde de hoje para defender as cores do Flamengo, ele que assinou o contrato por 2 anos. Rafinha foi recepcionado com festa e não escondeu a alegria de vestir a camisa rubro-negra. Feliz, tô feliz. Bora. Feliz demais. Mas foi realizado. Aos 33 anos, Rafinha chega ao Flamengo depois de 8 temporadas vestindo a camisa do Bayern de Munique, clube onde conquistou 18 títulos. Entre eles, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Campeonato Alemão, foram 7 vezes. Rafinha chega cercado de expectativa, vai vestir a camisa número 13 e será dono da lateral direita. Vai ser o titular de uma posição que vem sendo muito contestada pelos rubro-negros. Direto do aeroporto Santos Dumont, com as informações do Flamengo, Roberta Barroso para o Jornal do Rio. Valeu, Roberta. Obrigado pelo seu destaque. Continuamos falando de esporte por aqui, porque a Fórmula 1 deve voltar a ser realizada aqui no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, em Brasília, pelo presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe. O contrato vence o ano que vem com São Paulo e eles resolveram retornar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. E, obviamente, seria a saída do Brasil. Então, em comum acordo, o senador, o nosso governador, o prefeito Crivella, o senhor Chase também, eles praticamente 99% de chance, né, ou mais, de termos a Fórmula 1 a partir de 2021 no Rio de Janeiro. No próximo bloco do Jornal do Rio, você no azul. A campanha ajuda a regularizar as dívidas. Quem tem dívidas até o dia 5 de julho com a Caixa Econômica Federal pode ir ali no Largo da Carioca, porque um caminhão está por lá para renegociar esses débitos. Acompanhe a reportagem. Esse caminhão é uma espécie de agência móvel. Vem circulando pelo país desde o mês passado e hoje chegou ao Rio de Janeiro. O Jackson ficou desempregado durante um período e viu as contas acumularem. A dívida chegou quase a R$1.000, mas hoje ele conseguiu negociar a pendência. Mais satisfeito, feliz, porque não estava conseguindo pagar e agora vou poder satisfazer o desejo de poder estar com o nome limpo e pagar a dívida. Assim como o Jackson, só na região metropolitana do Rio, cerca de 300 mil pessoas estão com débitos pendentes junto à Caixa Econômica Federal. E graças à campanha Você no Azul, vão poder regularizar as contas. O caminhão vai estar aqui no Largo da Carioca até o próximo dia 5. O público-alvo da campanha são pessoas que procuram renegociar as dívidas cujo atraso ultrapasse 360 dias. Quem for fazer o pagamento à vista pode conseguir benefícios que chegam até a 90% de desconto. 90% dos nossos contratos de pessoa física podem ser quitados com até R$2.000. E 65% dos contratos das empresas podem ser quitados com até R$5.000. Após sair da capital, o caminhão circulará em julho pelo interior do estado. Quem não tiver disponibilidade de ir até o caminhão, pode ir até qualquer agência da Caixa, que há algum tempo já vem oferecendo os mesmos benefícios. Segundo o banco, mais de 125 mil contratos já foram renegociados pelo programa. Só no Rio de Janeiro já foram mais de 7 mil. Voltamos agora à divisão de homicídios de Niterói com atualizações do assassinato do pastor Anderson do Carmo, das investigações. Marcelo Setúbal.
Olha, Thaís, são mais de 6 horas de depoimento da deputada federal Flor de Lis aqui na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. E os advogados do Flávio e do Lucas acabaram de sair aqui, eles dois que são os acusados aí desse crime. Eles passaram aqui e disseram que neste momento 3 filhos do casal estão prestando depoimento. Não são o Lucas e o Flávio. Esses 3 filhos estão sendo ouvidos agora, além da deputada Flor de Lis, que está sendo ouvida separadamente pela delegada titular, Thaís. Obrigada, Marcele, pelas informações. Uma boa noite para você. Até amanhã. Senado do